Você já parou para pensar o que acontece com a alma daqueles que morreram juntos numa tragédia? Quando o avião cai, será que as pessoas permanecem juntos do mesmo modo que estavam juntos segundos antes do acidente acontecer? Ou será que no mundo espiritual, cada um desperta sozinho, no seu próprio tempo, com suas próprias preocupações ou sua própria confusão particular? No depoimento a seguir, que foi uma psicografia de Chico Xavier, você vai ver a história da Rosana, que desencarna num acidente de avião junto com 2 irmãos e 3 cunhados, e conta pra gente como foi essa experiência. Se ele encontrou imediatamente com esses companheiros de viagem dela, ou se foi cada um pro seu lado e ninguém viu ninguém. E você vai ter a confirmação do ensino da doutrina espírita dado por Allan Kardec sobre esta situação, esse fato. Fique comigo até o final, porque você vai ter essa pergunta respondida. E não só isso, você vai ter um testemunho emocionante de alguém que desencarnou num acidente de avião. Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Luz Espírita. E hoje prepara o teu coração, porque trago uma emocionante psicografia do nosso amado Chico Xavier, relatando a história da Rosana, como que foi o acidente de avião que ela vivenciou. Ela escreve para a mãe dela e conta exatamente uma história muito bonita de uma experiência que Allan Kardec nos disse que passaríamos se passássemos por um acidente de avião ou num desencarne coletivo, qualquer que seja. A teoria espírita se confirma na prática das psicografias que o Chico Xavier trouxe para a gente. Psicografias de respeito, sérias, que podemos confiar. Na questão 165 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um comentário, e deste comentário eu extraí este trecho. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. No estado de perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Olha esse trecho descrito por Allan Kardec, quanto ensino nós podemos tirar na teoria de que morte coletiva nem sempre as pessoas estão se encontrando imediatamente. Cada um está indo com a sua preocupação para o seu lado, com a sua vibração, com a sua realidade. E ele então afirma como um fato, no estado de perturbação que se segue após a morte, é um fato, cada um vai para o seu lado, porque se preocupa com aquilo que só lhe interessa. Quando Jesus afirma para a gente, lá onde está o teu tesouro, estará o teu coração, ele está afirmando a mesma coisa, que mesmo encarnado ou desencarnado, nós temos um foco na vida, nós temos um objetivo. Nosso coração, nosso interesse é depositado em alguém, em alguma coisa. E essa situação faz com que nós nos desliguemos daquilo que não é do nosso interesse, aquilo que nós estamos focados. Isso é muito importante. Então, tanto Jesus quanto Allan Kardec estão afirmando a mesma coisa. Mas será que na prática acontece assim? Será que a teoria ensina e podemos confiar e experimentar isso quando fomos nossa vez de desencarnar? Sei que por acaso algum de nós desencarnará coletivamente? Vamos ver essa história, essa psicografia da Rosana, que traz para a mãe dela a informação de como foi esse acidente. Esse acidente, pessoal, aconteceu no dia 8 de junho de 1982, quando a Rosana era uma menina, ela tinha 18 anos e viajava ao lado ali dos seus irmãos e seus cunhados neste acidente, que aconteceu pela empresa VASP. Não sei se alguém lembra aqui dessa companhia aérea, a VASP, e ela então desencarna num voo que ia para Fortaleza. Ela descreve exatamente como foi o processo, exatamente o que ela experimentou. É muito interessante, é muito bom aprender com essa notícia daqui. Olha só, a psicografia é bastante extensa, bem detalhada. O Chico Xavier coloca profundamente os detalhes. É um maravilhoso de um médium que trouxe coisas maravilhosas para a gente. Mas eu peguei a parte mais central ali, a parte do próprio acidente, ou como que ela descreve esse processo para confirmar ou não a teoria que Allan Kardec nos ensina. Ela diz assim, mãezinha, quando tomamos o avião para Fortaleza, eu efetivamente nem de leve imaginei pudéssemos ser protagonistas do acontecimento que não sei qualificar. Compreendo que as leis de Deus são exatas e se cumprem com segurança. Por isso, não desejo grafar uma carta alarmista em que o pânico seja chamado a senhorear o ânimo dos que a lerem.
Então ela deixa bem claro, assim, que ela confia em Deus, mas que quando ela entrou na aeronave, ela nem imaginava que seria vítima de um acidente, que aquilo nunca aconteceria com ela. O que acontece muito comum com a gente. Ninguém pensa que você vai ser o protagonista de um acidente ou de uma coisa assim, graças a Deus, né? A gente viveu em paz, pelo menos. Agora, ela diz assim que ela confia muito em Deus e que então ela acredita que é tudo certo, ela não vai escrever uma carta sensacionalista, dizendo que aquilo, como que pode ter acontecido, não, não. Ela confia, ela vai só descrever realmente a impressão que ela teve. Renato e eu trocávamos ideias pela noite adentro, enquanto o Afonso e o nosso Júlio descansavam. Renato era cunhado dela, tá bom? E nessa psicografia tem aqui os detalhes, os bastidores, as explicações de quem é quem. É muito interessante. Então, Renato e eu trocávamos ideias durante a madrugada e o Afonso e o nosso Júlio descansavam. Quem são essas pessoas aqui? Como eu falei, Renato era cunhado dela, o Afonso era irmão dela, tá bom? Viajava junto, o irmão dela. E o Júlio era cunhado dela, casado com a Maria do Carmo, que era irmã dela que também estava no voo, ok? Então, olha só as pessoas que estavam ali presentes com ela. Ela descreve essas duas por enquanto. Se estivéssemos numa paisagem de guerra, não seríamos tomados de tamanho assombro. Claro, numa paisagem de guerra está esperando qualquer coisa, né? Mas ali era um passeio turístico, uma alegria, e ninguém imaginava que aconteceria aquilo. No primeiro estampido, no choque da máquina, com o corpo da serra, me pareceu um grito lancinante de alguém anunciando-nos a morte. Ela escuta então um barulhão muito grande e ela parece que aquilo era um grito que anunciava a morte, uma coisa assim horrível. Renato abraçou-se a mim, evidentemente, com a ideia de proteger-me contra qualquer eventualidade. Isso acontece, pessoal. Muitos de nós, os homens, têm um instinto protetor, as mamães também têm. Eu mesmo estou num carro e dou uma freada muito forte, eu ponho a mão ao lado para segurar o Henrique, ou para segurar, para ajudar quem é que esteja ali do meu lado. É instintivo. Então o Renato, ela está contando, teve essa reação instintiva em protegê-la. E foi muito rápido, ela vai falar. Ó. No entanto, esse gesto dele perdurou por um instante só. Outros brados do avião se fizeram seguidos por uma dispersão de tudo o que éramos nós e de toda a bagagem de mão que havíamos acomodado no interior. Tive a ideia de que a velocidade do avião era tamanha que o contato indescritível do aparelho com a dureza da terra imprimia um estranho movimento a todos nós e a tudo que nos cercava. Então ela relata que foi muito rápido esse instante, que o Renato põe a mão para protegê-la e que ela tem aquela impressão de que tudo que estava ao redor dela, as pessoas, as bagagens, são lançadas para frente. Sabe quando você está num carrinho de trombada, carrinho de bate-bate, e que uma mínima batida faz com que você seja jogado para frente ou para trás, dependendo de onde o carrinho bateu? Ou se você está mesmo no trânsito e tem uma freada muito rápida, por causa de um animal que entrou na pista, você percebe que você é lançado para frente, as pessoas que estão no carro são lançadas para frente, os objetos caem no chão. O que isso significa? Que ela experimentou essa sensação, mas foi muito rápido. Porque imagina, um avião se chocando contra a serra, na velocidade que esse avião estava, deve ter sido um segundo ali para o desencarne coletivo ter acontecido. Explico-me assim porque a ligeireza, olha a linguagem que a Rosana usa, a ligeireza daquele engenho enorme, o avião, passou a comandar-nos, atirando-nos à distância, e nada mais vi, senão a queda ao longe, na qual me senti esfacelada, a princípio, para depois reconstituir-me. Dá para entender o que ela quer dizer. Era tão forte a batida, foi tão grande aquele enorme engenho, ela diz, que nos atirou à distância, e ela se viu esfacelada. Pessoal, vocês lembram quando os Mamonas Assassinas caíram, sofreram aquele acidente aéreo e as imagens apareceram muito feias, muito tristes, porque os pedaços dos corpos estavam espalhados, eles haviam sido despedaçados no acidente. Por quê? Porque o avião fica despedaçado e não tem como você sobreviver ou ser diferente. Ela se viu assim, ela se projetou
tratando desse modo, porque no primeiro momento, ainda muito vinculada à matéria, ela recebe o impacto, sente que as coisas são julgadas, percebe o Renato, o cunhado dela, protegendo, e ela percebe o corpo dela esfacelado. Por quê? Porque realmente, provavelmente, ficou assim. Podemos até associar o que os mamonas assassinas experimentaram nessa situação. Em frações de segundos isso ter acontecido. Porque o caso deles foi muito semelhante ao que ela está contando. O caso de ter batido na serra, no caso deles caíram na Serra da Cantareira, e ela aqui nessa serra indo para Fortaleza. Momentos antes de chegar a Fortaleza, a 3 minutos de Fortaleza. Então ela diz assim, ó, que depois dela ter visto o corpo dela esfacelado, ela parece que reconstitui-se. Como pode? É que, na verdade, o perispírito dela, ou o espírito, não ficou esfacelado. Ela está vendo o corpo. Ela está tendo uma impressão primeiro do corpo dela, depois que ela está vendo que ela continua viva e ela está reconstituída. Tá bom? Por isso o equilíbrio, o conhecimento do desencarne ajuda muito. Você pode dizer, bom, estou de avião, aconteceu um acidente, eu acho que meu corpo está esfacelado, mas na verdade estou aqui em espírito, estou vivo ainda também. Claro que não é fácil, mas é muito mais fácil assim do que você não saber o que está acontecendo, entrar em desespero, e aí que complica muito. Então olha só o que ela vai continuar descrevendo após esse fato. Ouvia vozes de criaturas beneméritas a pedir-nos calma e fé na divina providência, e sem que me fosse possível retirar um dedo sob o controle de minha própria vontade, fui deposta em uma maca tipo banguê, no interior da qual entrei num sono longo, no qual despertei num aposento enfermaria de grandes proporções. Primeiro, então, ela percebe que houve vozes beneméritas a pedir-nos fé e calma, fé em Deus e calma. De que eram essas vozes? Não eram de ninguém encarnado, ninguém sobreviveu nesse acidente. Um avião se choca contra uma serra, quem é capaz de sobreviver? Essas vozes que imediatamente, já logo começaram a aparecer, eram os espíritos amigos que vieram ali socorrer as vítimas, que foram todas para o mundo espiritual. Olha que bonito que a providência está sempre pronta. E ela relata que não conseguia mover um dedo dela, estava imóvel. Não conseguia mexer nada do corpo dela, mas percebe que pegam o corpo dela e colocam numa maca. E ela é levada para um aposento enfermaria de grandes proporções. Ela é levada então para um lugar no mundo espiritual muito amplo, muito grande e muito rápido. Observa como o mundo espiritual não tem dificuldade de nos levar, porque estava numa serra, como é que tem acesso? Vocês percebem que quando acontece um acidente aéreo, aqui, a dificuldade para se chegar até o local demora dias para os bombeiros terem acesso, às vezes tem que abrir um caminho na mata. Eles não, em instantes, eles já estavam lá, e em poucos instantes também já estavam numa enfermaria, num local amplo, um lugar protegido, providenciado pelo mundo espiritual. As lágrimas haviam desaparecido de meus olhos, e por mais que as procurasse para exprimir o sofrimento que me chegava à sensibilidade, após conscientizar-me, não as encontrei. Olha que interessante, ela não chorou. Ela procurou chorar, ela até imaginou, nossa, eu acho que nós morremos, aconteceu um acidente, mas ela em si estava consciente do que estava acontecendo e não chorou, pelo menos não naquele momento. Tinha a cabeça pesada e ocupada por visões estranhas, e naquele mal-estar indefinível que me possuiu, seria impossível para mim coordenar ideias ou palavras com as quais eu pudesse me dirigir às enfermeiras, que deslizavam ali em silêncio. Olha só, quantas enfermeiras do mundo espiritual trabalhando, deslizando dá a ideia de que talvez elas nem davam um passo, já estavam ali volitando em silêncio, sem conversa, sem perturbar os que estavam ali recém-desencarnados, com muito trabalho a fazer. E bacana que ela falou, não conseguia articular uma palavra, estava tendo pensamentos estranhos, estava com um mal-estar indefinível, o que é muito comum, é a perturbação que Allan Kardec já está definindo, ou definiu no Livro dos Espíritos, e está acontecendo aqui com a Rosana, e possivelmente com todos os outros. Aparentemente ela não está vendo ninguém, ela não sabe do Renato, não sabe do Júlio, não sabe da cunhada, do cunhado, dos irmãos dela, não está vendo ninguém, hein? Olha só esse detalhe. Tive medo
Quis gemer, no entanto, a minha voz morrera na garganta. Indagava de mim própria o que teria acontecido, mas não dispunha de meios para qualquer manifestação. Então ela estava incapacitada de fazer qualquer coisa. Imobilizada, ela só conseguia observar as enfermeiras indo e vindo, quase que deslizando, não viu ninguém da família perto dela, ela estava só numa enfermaria grande e não chorava também, estava ali com um pensamento muito bagunçado, procurando uma explicação. Aquelas santas mulheres que iam e vinham perceberam que o medo me ocupara todos os espaços da própria alma e aos poucos me ensinaram de novo a balbuciar palavras. É demais gostoso aprender, pessoal. Eu adoro estudar e trazer para vocês essas informações. Observa que o mundo espiritual percebeu que ela estava com medo. Ela não falou nenhuma palavra, ela não movimentou um dedo, ela estava só ali apavorada com medo, deitada nessa maca, na enfermaria, e o mundo espiritual de algum modo percebeu que estava com medo. E ela fala aqui, ó, as santas mulheres, essas enfermeiras vieram ali perto dela e aos poucos ensinaram de novo a balbuciar palavras. Como assim? A Rosane não sabia falar? Sabia, mas ela não está mais encarnada. Talvez ela esteja tentando movimentar o corpo físico. Ela está tentando fazer de um jeito que não é mais desse jeito. E agora ela vai aprender de novo a balbuciar palavras, ou pelo menos entender que ela consegue fazer isso, perceber que sim, ela consegue se movimentar. Talvez seja essa a informação. Perguntei por meus pais, pela minha mãe Ivonete e pelos nossos entes amados do coração. Lá onde está o teu tesouro, está o teu coração. Como Jesus era maravilhoso, é maravilhoso. Ele sabe do que está falando. O que aconteceu? A Rosana, a primeira coisa que ela fala é: minha mãe, onde estão meus amigos, meus irmãos? Pergunta por aqueles que são importantes para ela. E isso vai acontecer com você, vai acontecer comigo, com todos nós que amamos e sentimos tanto afeto pelas pessoas aqui da Terra. Eram os primeiros vocábulos que me escapavam da boca. E fui informada de que voltáramos todos, os que viajávamos da máquina gigante à vida espiritual. Então essas santas mulheres, ali ajudando a Rosana, informaram para ela: filha, vocês morreram, houve um acidente de avião, vocês lembram que vocês estavam no avião, e todos voltaram à parte espiritual. Esforcei-me, ganhei novas energias e indaguei do Renato. Vim a saber que ele, Afonso e Júlio se encontravam em um local diferente. Olha, cadê? Por que não estão aqui? Talvez não tenham a condição dela, porque talvez precisam de alguma outra coisa para o bem deles antes de irem para essa enfermaria, ou para alguma outra enfermaria, para outro posto de atendimento ainda aqui na Terra, mas alguma coisa diferente eles precisaram. Pode ser que eles estejam juntos, os três pode ser que esteja cada um num canto, talvez, é muito mais provável. Mas a Rosana tem a informação de que o Renato, o Afonso e o Júlio não estavam ali com ela. Confirmando, então, que Allan Kardec está nos ensinando, pessoal. Normalmente tem-se tido notícia de que quem desencarna coletivamente, no primeiro momento, não se encontra. Vou repetir. Vim a saber que eu, o Renato, Afonso e Júlio se encontravam em um local diferente. Sofri o que o seu maternal coração e a querida mãe Ivonete podem imaginar. Aqui ela fala para a mãe dela e a Ivonete, que é a mãe do cunhado dela, que elas diziam que era como se fossem duas mães, né? Mas a mãe dela, então, estava recebendo a carta e a Ivonete estava ali junto. Então ele fala: eu sofri o que o coração dela pode estar imaginando agora. Até que depois de providências sobre providências, fui transportada para perto dos meus amigos e do meu irmão, a fim de vê-los. Olha que interessante. Então, ela não conseguiu encontrar a questão que fala verdadeira. Ela não viu num primeiro momento. Vamos ler de novo o que ela que falou?
Nos casos de morte coletiva, tem sido observados que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. E foi exatamente o que aconteceu. Ela reviu algum tempo depois, não se sabe quanto tempo, mas não foi imediatamente. No estado de perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Quem quiser confirmar o texto inteiro, está na questão 165 de O Livro dos Espíritos, tá bom? Então ela fala que realmente não encontrou e depois foi levada para perto deles e acaba que vai perto do irmão, dos cunhados, a fim de vê-los. Um amigo, continua aqui, nos exortou a paciência de profundidade, convidando-nos a pensar, e com esse estímulo foi possível iniciar nossa conversa. Então um amigo espiritual chega para elas e insiste que eles tenham paciência de profundidade para que com esse estímulo seja possível iniciar uma conversa. O Afonso e o Júlio falavam em Dulce e Maria do Carmo, enquanto o Renato me tomava as mãos. Olha só, cada um então ainda com sua preocupação. O Afonso e o Júlio falavam em Dulce e Maria do Carmo, e ela e o Renato estavam ali preocupados segurando as mãos dela. Talvez o Renato, com a atenção nela, conseguia enxergá-la. O Afonso e o Júlio pensando nas suas esposas, pensando em outras coisas, e não tinha contato, não tinha a visão, não tinha o foco que o Renato estava tendo com qualquer um ali. É verdadeiro o que Allan Kardec está nos ensinando. Um dos orientadores que nos reconfortavam chegou a dizer-nos, sorrindo, que se estivéssemos no plano físico, não vacilaríamos em encomendar passagens para a volta e para outras viagens, com naturalidade e bom senso. O que ele está querendo dizer aqui? Que agora, aqueles que estavam tendo aquela impressão do acidente, poderiam falar, meu Deus, que coisa horrível cair de avião, que avião é uma coisa perigosa, nunca mais andaria de avião. Ele fala que não, é o seu ponto de vista esse. Porque se eles tivessem descido em paz, aí em Fortaleza, não pensariam duas vezes em comprar passagem de volta, marcariam outras viagens de avião, sem nenhum problema. Afirmando que o foco é de acordo com aquilo que você experimenta, que as realidades da vida é de acordo com as experiências que temos. Então ele fala, ó, você não estaria titubeando em marcar viagem de volta, com naturalidade e bom senso, acrescentando que o avião, esse mentor espiritual, é instrumento de elevado alcance para a inteligência humana, e não seria por havermos perdido a bagagem física que haveríamos de mostrar qualquer ojeriza pelas máquinas que nos prestam tamanhos serviços voando na atmosfera do planeta. Então, quem está nos assistindo aqui, não tenha medo não. O avião, de acordo com o mundo espiritual, é excelente, é uma conquista da nossa humanidade e que deve ser encarado com respeito e naturalidade, sem nenhum problema. Até porque é o modo de segurança, é o modo de transporte mais seguro que existe. Se você quiser comparar o acidente de moto só com os mototaxistas que temos na cidade de São Paulo, compara quantas mortes, quantos acidentes com graves sequelas, comparado a um acidente de avião. É que um acidente de avião dá aquele choque todo, né? Mas o respeito, quem não quer andar, quem não quer voar e tudo mais. Para a mãezinha Ivonete, o nosso carinho imenso, e para você, querida mãezinha Ana Maria, todo o coração de sua filha, sempre sua, Rosana Maria de Figueiredo Temporal de Lara. Então, pessoal, aqui é algo que você observa claramente que a doutrina espírita está trazendo uma informação confiável para a gente. Ao longo desse texto que eu encontrei aqui na Bíblia do Caminho, chama Momentos da Morte, tem muitos relatos com desencarne coletivo. Eu escolhi esse porque achei esse mais interessante, mas todos próximos demais das informações que Allan Kardec nos trouxe, que não encontrou por um bom tempo, que estavam perdidos, ou só viu um dos que viajava juntos, os outros não sabiam onde estava. É muito interessante e muito verdadeiro. Mas olha só que interessante aqui, alguns comentários agora que são da família que recebeu a psicografia, mas confirmando fora da psicografia, tá? Que é os bastidores, até agradecendo muito ao Chico Xavier, é muito bonito.
num acidente de avião em Fortaleza, com o impacto da aeronave da VASP contra uma serra, restando a dor, a pergunta e a presença constante deles na minha vivência. A mamãe Ana Maria está falando. Calada, chorava, mas uma esperança aparecia. Comecei a ler livros espíritas. A mãe da Rosana, tá, pessoal, que está falando aqui. Comecei a ler livros espíritas, sem entendê-los bem, mas lia. Somente a esperança me alimentava para compreender ser verdade tudo aquilo e que um dia pudéssemos nos encontrar. Na sexta-feira, que lá estávamos, fomos ao grupo espírita da prece. Aos poucos, juntavam-se a nós outros corações com a mesma saudade, a mesma dor, a mesma esperança. Entramos no salão, quietos, atentos aos acontecimentos. De repente, toca uma música. Fascinação. Sabe aquela? Os sonhos mais lindos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Valsa, né? E toca essa música. De que meras mil. E a mesma que Rosana escolhera para tocar em seu casamento. Para mim, mais um sinal de sua presença. A chegada de Chico durante a tarde, a passagem de cada pessoa contando e pedindo algo para alguém. A força do seu olhar e suas palavras a mim dirigidas. O Chico encontra a Ana Maria, a mãe dela, e fala assim: quanta dor, minha filha, quanta saudade. Eu digo, o Chico nunca falou, para de sofrer assim, não fica assim não. Olha, não, ele sempre foi solidário ao sentimento das mamães que procuravam por ele. Quanta dor, minha filha, quanta saudade. À noite, de volta ao trabalho, sentando-se à cabeceira da mesa, começou o seu trabalho de amor, a psicografia. O silêncio era interrompido apenas pelo ruído do lápis. Depois de algumas horas termina e faz a chamada das pessoas recebedoras das mensagens. Alguém diz, é para a mãezinha Ana Maria. Achei que era para mim e Ivonete. E era mesmo. Fui chamado e a mensagem foi lida. A dor voltou. Meu Deus, quanta dor e sofrimento meus filhos passaram. Ela falava de filhos, não só a Ana Maria, não só a Rosana e o Afonso, os irmãos ali, mas ela falava todos aqueles que eram cunhados. Ela tinha, por isso a Ivonete e a Ana Maria eram como duas mamães que eles tinham. Eram tantas as emoções. Voltei logo para São Paulo. Amigos, hoje conto esta maravilha com o coração feliz. Tenho certeza que minha experiência e a mensagem de Rosana trarão algum alento ao coração de quem sofre. É o que eu espero, Ana Maria, para quem está me ouvindo aqui nesse vídeo. Acredito, Rosana, Afonso, Júlio e Renato, meus pais e José. Meu marido, que morreu há 10 meses depois do acidente, estão todos juntos. Obrigada, meu Deus, por ter conhecido Chico Xavier. Obrigada, meu Deus, por ter conhecido pessoas que me orientaram para a doutrina espírita. Obrigada pela força de viver com essa saudade, mas em paz com Jesus. Mamães, é isso aí. Bonito, né, meu? Essas mensagens me tocam profundamente. Eu tenho uma fé incrível que isso tudo é verdade, pessoal. Se eu não estaria dedicando um tempo, me esforçando para estudar, para trazer para vocês essa informação, que é positiva, que é muito boa. Claro que é dolorido, mas o que fazer com essa dor? Qual remédio comprar na farmácia para aliviar o sofrimento de uma saudade? O sofrimento de um coração de uma mãe que perde mais de um filho e cunhados num acidente e que, de repente, o que era felicidade se transforma em tristeza, em devastação. A não ser a doutrina espírita, ou uma doutrina, ou uma explicação que a vida continua, que eles estão unidos, vivos, e que trazem informações que nos aguardam lá no dia correto da nossa volta, à verdadeira casa, a nossa pátria espiritual. A Rosana nos deixou um presente raro, a chance de vislumbrar o que acontece com a nossa alma após um desastre coletivo. Nem todos despertam juntos, nem todos entendem logo o que aconteceu, mas o amor, o verdadeiro amor, esse encontra caminho mesmo no invisível. O reencontro com seus companheiros de viagem só aconteceu depois de algum tempo, e mesmo assim, o consolo só aconteceu depois que puderam chorar juntos, reconhecer-se juntos e abraçar-se de alma para alma. Isso nos mostra que, mais importante do que morrer juntos,
é ter laços que resistam à morte. A prece de uma mãe, a fé de quem ama, são forças que atravessam abismos e chegam até mesmo onde os aviões não alcançam. Que esse vídeo tenha feito você refletir sobre os laços de amor que você está construindo agora. Porque no fim, não é a queda que nos define, mas o que somos capazes de sentir, perdoar e amar, mesmo depois do fim. E você, acredita que as almas que se amam se reencontram depois da morte? Bem, meus amados, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Essa informação importante, porque nós não morreremos somente em desastres coletivos, graças a Deus, mas morreremos muitas vezes e pela perturbação não poderemos nos encontrar com aqueles que querem nos ajudar, que querem estar juntos e que com certeza nós também gostaríamos muito. Mas que você reflita, que você pense em tudo que você está fazendo agora, porque sempre há tempo de refazer, de recomeçar e fazer um final muito mais bonito. Se você está comigo até agora, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixa seu curtir e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam pelo menos ter acesso a essa informação e quem sabe sentir-se melhor. Um beijão a todos, fiquem todos com Deus, até mais!